vamos falar de Eva, a primeira mulher da Bíblia, a primeira mulher que deu início a toda a humanidade. A palavra de Deus de hoje está em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, de versículo 18 a versículo 25. Diz assim a palavra: E dijo Jehová, Deus, não é bueno que o homem esté solo, te haré ajuda idônea para ele. Jehová, Deus, formou, pues, la tierra, toda la bestia del campo e toda ave de los cielos, e las trajo a Adão para que viesse como la havia de chamar. E todo lo que Adão chamou a los animales vivientes, esse é su nome. E puso Adão nome a toda bestia e ave de los cielos e todo ganado del campo, mas para Adão não se hallou ajuda idônea para ele. Então Jeová Deus hizo cair sueño profundo sobre Adão, e mientras este dormia, tomou uma de suas costillas e cerrou a carne em su lugar, e de la costilla que Jehová Deus tomou del hombre, hizo una mujer y le trajo al hombre. Versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Portanto, dejará del hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. E estavam ambos desnudos, Adão e sua mulher, e não se avergonçaram. Senhor Deus Padre Santo de poder, ajuda-me, ó Deus, que tu palavra chegue aos necessitados, não só aos que estão presentes, mas aqueles também que vão nos ver nas redes sociais. Ajuda, Padre Santo, na compreensão. Ajuda, Senhor Deus, com este alimento. Ajuda, Padre Santo, a guardar, a retener, ó Deus, o que é para nós, ó Deus, para que podamos crescer, ó Padre Santo, espiritualmente, da maneira que te agrada. Que podamos estar atentos a tu palavra. Te damos graças por todo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Muito bem. Vamos falar hoje de Eva, uma mulher, a primeira, a mulher que deu início, não, a toda a humanidade. Não? Eu tenho como título Eva, a mulher de los viventes. Então, sempre quando escutamos falar de Eva, sempre vimos um ponto negativo de Eva, não? Porque ela falhou ali em Éden, não? Porque ela levou a Adão a pecar. Pero vamos ver o que é a vida de Eva e como está Eva, não? Em nome de Jesus Cristo, porque se entende que perdeu a salvação, não? E vemos que ela não perdeu sua salvação, sim? Que quando houve lá, quando os mortos ressuscitaram, sim? Quando os mortos ressuscitaram, com a morte e ressurreição de Jesus, então se entende que Eva também, e este é comentado também por Pablo. Mas vamos agora dar continuidade, entender o que Deus quer falar. Bueno, importante é entender a respeito desta mulher. Houve erro, pero também houve uma grande fidelidade a Deus. Eva teve uma grande fidelidade com o Senhor. Quando falamos de Adão, em hebreu, Adão significa homem, humanidade. ¿Sí? Tierra roja também tem essa interpretação, não? A tierra roja. E Eva, que é Shavá, que significa vida ou vivente. ¿Sí? Então, madre de los viventes. ¿Está bem? Então, é Shavá, la vida ou vivente. Bueno, vemos aqui que duas coisas importantes quando leemos aqui o versículo 18 de Gênesis capítulo 2. Diz assim: E dijo Jeová Deus, não é bueno que o homem esté solo, nem haré ajuda idônea para ele. Tá bem? Então, o que podemos ver é, primeiro, quando Deus promete a
Adão, uma mulher, uma ajuda idônea, era antes aún dele começar a pôr os nomes. Porque em seguida ele vem ponendo os nomes nos animais, em todo, ¿sí? Então, do momento que ele viu que havia uma necessidade, Deus não foi ali direto para dar esta mulher a Adão. Ele teve que, imagínate, para dar nome em todo, quanto tempo passou. Ele teve que ver que os animais tinha o macho, tinha a hembra, que um sempre estava necessitando de outro. Ou seja, Deus falou da necessidade de Adão, mas não atendeu ele de momento. E nós muitas vezes queremos ser atendidos porque Deus tem uma promessa. Queremos que Deus nos atenda naquele momento, em aquele exato momento, porque Ele prometeu, não, nós quedamos como hijos mimados. Deus não prometeu, então quero já. E as coisas não são assim. Porque havia a necessidade de Adão perceber que ele solo não poderia, ele necessitava de ter uma mulher com ele. Isso é importante. Esperar o tempo de Deus. Esperar o tempo que Deus vai trabalhar em nossas vidas para que podamos receber esta bendição de la promessa dele em nossas vidas. Então, hay que saber esperar esta ajuda idônea. A outra coisa é a respeito desta ajuda idônea. Não? Falei que são duas coisas. A outra é o tempo, a espera, hasta que Adão pueda receber. A outra é esta ajuda idônea, que foi Eva. Que foi uma mulher muito importante. Não só na vida de Adão, para também um exemplo para toda a humanidade. Por quê? Se vamos ver o significado da palavra, não? Entender o significado de ajudadora, vemos que em hebreu, ajudadora é ser, não? Ser é ser ajudadora, não? E a outra idônea que é kenegdo, ou seja, é ser kenegdo, não? Então, ela era ajudadora idônea. E que é isto? Isso é importante, amados. Por isso que é importante estudar a Bíblia. Importante estudar a Bíblia. Por quê? Porque se vamos ver a raiz do hebreu, quando o original está falando de uma ajuda idônea, ele está falando da seguinte maneira, que esta mulher não só é ajudadora, mas também ela é idônea, ela é adequada. Ela não só é ajudadora, ela é adequada. E não só adequada, ela é apropriada. E o termo final aqui, quando falamos de kenegdo, isto quer dizer que ela é contra. E que quer dizer que ela é contra? Significa que a mulher auxiliadora, ela não tem que concordar com todo com o marido. É esta a tradução original. Deus está prometendo uma mulher auxiliadora, uma mulher ajudadora idônea, uma mulher que vai ajudar o esposo, uma mulher que vai ser adequada ao esposo, mas uma mulher também que se tem que dizer não, ela vai dizer não. Não é por aí o caminho. Não é por aí que tem que ser. E muitas vezes se interpreta de maneira que não. Ela é ajudadora idônea, então ela tem que estar ali todo da maneira que eu quero. Tem que ser porque eu sou a cabeça da casa. Calma, não é assim não. A mulher ela está para dizer, não, o caminho não é este. Isto que quer dizer kenegdo. Quando habla kenegdo, o original da Bíblia quer dizer que ela é adequada, pero ela tem o poder para analisar e dizer não quando as coisas não estão bem. Então, se as coisas é assim, as mulheres já podem aproveitar este exemplo e não aceitar todo o que o esposo diz.
A mulher tem que estar sempre comparando com a Bíblia, analisando, estudando, vendo a Bíblia. Ei, tu estás fora da palavra. Não é por aí, não. O esposo vai dizer, não, mas eu tenho a certeza. Deus me deu a autoridade dentro de casa. Sim, a autoridade enquanto tu estás fazendo as coisas que Deus manda. Tu não estás fazendo o que Deus está mandando. Esse é ser idônea. Esse é ser uma mulher idônea. Não é concordar. Ah, não, vou concordar, porque senão vou ter problema. Vou concordar. Não é isso. Deus promete uma mulher, mas uma mulher adequada. Uma mulher que não vai dizer sim a todo. Uma mulher que a hora que tem que dizer não, ela vai dizer. É esta a interpretação bíblica. Este é o significado verdadeiro de estas palavras. Então, se é assim, então já tenho não? A renovação do entendimento. Cada dia. Já tem então mais uma cosita que tenho que analisar. Então, o homem, quando escuta a mulher falar, tem que ir na Bíblia e ver se ela está correta. Ah, verdade, cometi um erro. Graças, esta é adequada para mim. Esta é a mulher adequada, que me ajuda a caminhar na presença do Senhor. Ela está sempre analisando e vê, não é por aí. Esta é a mulher adequada. É isto que a palavra está, é isto que Deus está prometendo para Adão. Então, é isto que a mulher tem que fazer, tem que ser, aprender o que Deus tem para cada um. Outra coisa importante é entender que não há união santa se não é entre um homem e uma mulher. Eu disse, bueno, então vou te enviar um companheiro, Adão. Vou te enviar um homem para que puedas ter família, para que puedas seguir tu vida. Não. Está dizendo, vou te dar uma mulher que vai ser ajudadora, que vai ser idônea. Então, se há na necessidade do homem e da mulher. E não quero entrar muito aqui, porque senão depois pode haver até corte depois aí no YouTube, não? Que está lá. Não? Mas hasta os psicólogos dizem que a formação de los niños hay que tener o homem e a mulher. Porque ele tem que ver os dois. Não tem que ver os dois homens ou as duas mulheres. Para que ele não tenha problema, ele tem que ter os dois. ¿Vale? Não vou entrar agora muito neste detalhe. Bueno, então já vemos a respeito de Eva. Outra coisa de Eva é a respeito de como ela vem, não? Porque foi a primeira cirurgia que aconteceu na humanidade, que foi Eva sair da costilla de Adão. Deus dá a primeira anestésia, a primeira da humanidade, a primeira anestésia foi em Adão, e a primeira cirurgia também em Adão. Não? Gênesis 2, 21 diz, então Jeová, Deus, hizo cair sonho profundo sobre Adão, ou seja, deu uma anestésia a Adão para que pueda dormir. E mientras este dormia, tomou uma de suas costillas e cerrou a carne em seu lugar. E de la costilla que Jeová Deus tomou del homem, hizo uma mulher e trajo ao homem. Então foi através desta cirurgia, esta primeira cirurgia, esta primeira anestésia, donde vino lá mulher. Agora, por mais que a palavra habla a respeito desta união, não? Em capítulo 2, versículo 24, diz que serão uma sola carne, não significa que és tu mitad. Cuidado. Não, és mi mitad. Eu não tenho a mitad. Não, tu já está completo. Tu não depende de tu não vai para a salvação, tu não vai ter tu salvação por causa da mitad, se és mitad. Ou tu és ou não és. Ou tu és inteiro ou não és. Agora, esta pessoa, ela complementa. E que é isso que ela tem que complementar? Que uma tem que complementar a outra? Os falhos. Para viver em Cristo.
Os falhos. Ah, porque minha vida, eu tenho uma vida santa, separada, mas às vezes cometo um erro, ou tenho uma tendência para um determinado erro, diz o homem. E a mulher está para ser idônea, para ser adequada, para ser a correção, dizer, não é este o caminho. E o mesmo ao revés. A mulher está, ela tem uma vida santa, uma vida entregue, mas tem algo que se queda ali, que ela às vezes quer desviar, ou tem uma tendência a um desvio, e o homem está para cobrir, para ajudar, para apoiar, porque nada é perfeito. Por isso caminhar de 2 em 2. Por isso a necessidade de caminhar por 2 em 2. Há necessidade de cuidar. Esta responsabilidade, o matrimônio, quando vai casar, é uma responsabilidade para toda a vida. Tu tem que dar, o homem tem que dar a vida à mulher, como Cristo deu para a sua igreja. E este es dar a vida, es dar a vida. Não é a mulher dar a vida e tu te quedas de buenas. Não, ali, tranquilo. Cuidado. Que há homem que é assim, não? Que é tranquilo. Olvida de dar a vida para sua mulher. Está mais preocupado em ser servido. Não é esta a palavra. Ela está para te ajudar, não para te servir. Pero vemos aqui Eva que foi separada. Eva que foi separada para ajudar a cuidar, para ser adequada ao homem, a seu marido. Eva aparece 8 vezes na Bíblia, estudando, levantei 8 vezes aqui que Eva aparece, 4 em Gênesis. Você vê que é interessante. Gênesis capítulo 1, de versículo 27 a 28, quando ela está junto com Adão, e criou Deus ao homem a sua imagem, a imagem de Deus lo criou, varão e hembra los criou, e los bendijo Deus e les dijo, frutificad, multiplicaos, llenad la tierra e sojuzgala, e senhoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ou seja, ve que interessante. Porque Deus puso a mulher para multiplicar. Para multiplicar. Pero sempre hablamos de las coisas que Eva falhou. Sempre estamos atentos quando vem o nome Eva, é sobre seus falhos. Me acordo dela em Éden, ali em huerto, e ali foi ali e escutou a serpiente. Pero nada a ver que ela cumpriu com seu chamado. Este é o mesmo com nós outros. Estamos sempre mirando os falhos, pero nunca as qualidades. Nunca aquilo que realmente a pessoa está, o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Mas isto faz parte de nossa natureza pecaminosa, de culpar, de ver falhos, não? E para que Deus nos chama? Para ver estas coisas boas e aprender. Ver aquilo que Deus realmente quer. Deus chamou Eva para multiplicar, e ela multiplicou. Deus lhe chamou para frutificar, e ela frutificou. Eva cumpriu com seu propósito, como mulher, como esposa, como madre, ela cumpriu seu propósito. Por isso que Pablo avisa que Eva foi para o céu. Que ela conseguiu a salvação. Porque sabemos que antes de Cristo, houve lá ressuscitação, não? De los muertos. Aqueles que eram salvos, pero queriam que quedar aún
esperando o momento que Jesus pudera morrer, ir em Hades, correr a chave, como está em Apocalipse, e poder ter o controle da vida e da morte. Então, foi a partir de aí. Bueno, a segunda é quando Adão dá o nome de Eva. Dá o nome de Eva. Diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era madre de todos os viventes. Ele está chamando Eva de vivente, porque é este o significado de Sheva, vivente. Ei, vivente, vem. Nenhum homem lhe gusta de uma mulher muerta. O homem quer uma mulher viva, uma mulher ativa, uma mulher que tenha os propósitos para ajudá-lo a subir e não cair. Nenhum homem quer uma mulher que lhe leve para baixo cada vez mais. Eu casei, eu não era bueno. Pero agora estou cada vez mais, vejo que cada vez mais, estou cada vez caindo. Ei, para! Há que arreglar esta situação. Porque o compromisso da mulher é ser vivente. É ter vida. E só pode ter vida em Cristo. Então, a mulher, ela tem que estar em Cristo. Ela tem que clamar a presença de Deus em cada momento de sua vida. Para poder ser ajudadora. Para poder ser idônea. Porque senão ela está morta. Uma mulher morta não pode ser ajudadora. Uma mulher morta não pode ser idônea. Uma marimbunda ali, uma mulher que está entre... não sei se estou viva, se estou morta. Ela não pode ser ajudadora. Ela não pode ser idônea. Ela não pode estar adequada. Porque há a necessidade de ser vivente. De ter vida. Então, se não podemos chegar em nossa casa, a mulher não pode chegar em sua própria casa, em seu hogar hoje, e ser a mesma pessoa. Ela tem que buscar ser melhor. Ela tem que ver, bueno, aonde é que eu não sou esta vivente? Onde me falta? Tenho que completar nisto em minha vida para poder ajudar minha casa, para poder ajudar minha família, para que eu possa frutificar, para que eu possa multiplicar. É necessidade. Outro ponto, quando aparece Eva, é em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Que vai de 1 a 7, pero vou ler 6. Que diz, e viu a mulher que a árvore era bueno para comer e que era agradável a los ojos e árvore codiciável para alcançar a sabedoria e tomou de seu fruto e comeu e deu também a seu marido, el qual comeu assim como ela. Amados, o que puedo ver aqui é uma tentativa de ajudar o marido. Eva, o que queria era ajudar. A questão é quem ela estava escutando. Não foi Deus que ela estava escutando. Ela estava escutando justamente o adversário. O inimigo de nossas almas. Então, se podemos ver com este falho de Eva, que antes de tomar uma decisão, temos que clamar a presença de Deus para nos ajudar a fazer o que temos que fazer. Porque uma coisa é o que Deus quer para nós, a promessa dele em nós. A outra coisa é quando tenho que fazer, como tenho que fazer. Tu tens que ser idônea, tu tens que ser ajudadora. Está bem, então eu vou correr este fruto e dar para meu marido que está com hambre. Cuidado, não dá. Quem te deu isto? De onde vem isto? É de la voluntad de Deus isto? Porque é fácil agradar o esposo, o problema é a consequência depois. O trabalho da mulher. Como Eva.
É fácil agradar a Deus, agradar o homem é fácil. Agradar o marido é fácil. Só fazer a vontade dele. Vamos sair, vamos. Vamos beber hasta por la madrugada, vamos. Deixa os filhos aí. Está bem, te agrada? Vamos. Oh, glória a Deus. Que alegria. Depois as consequências. Eu quis agradar meu marido. Eva quis agradar seu marido. Mas de maneira equivocada. Porque ela poderia, se for por parte egoísta, ela ia correr isto só para ela. Não? Então, se me dá, porque a sabedoria é só para mim, que meu marido, não quero nem saber. E aí, não sei que da lei, eu quero sabedoria, eu quero conhecimento, eu quero. Não, é isto. Mas não, ela foi, olha, mira, não, a serpiente deu, não, vamos provar, não, então vamos melhorar o conhecimento. Estava de maneira equivocada, Eva. E isto causou um grande problema a toda a humanidade. Passamos, amados, por situações difíceis em nossas vidas hoje, por causa de malas atitudes em el passado. Sufrimos hoje, por mais que tenhamos o perdão, o amor de Deus, pero sufrimos por consequência, por atitudes do passado. Estamos passando por uma consequência hoje. Isto Deus não quita. Lo que Deus quita Ele te libera, Ele te perdona. ¿No? Lo que sempre hablo, tu puedes roubar a alguém, ¿no? Tu puedes cometer um crime e depois falar, Senhor, me perdona. Perdono. Estou perdonado? Perdonado. Vou para o céu? Vá para o céu. Pero a polícia está ali já em tu porta para te levar na cárcel, se quedar quantos anos tem que se quedar. Esta é consequência. Esta é consequência. Isto é assim. Então, temos que ver, tomar cuidado com nossas atitudes. A hora que sabemos que temos o conhecimento, temos o entendimento e renovamos nosso entendimento a cada dia, então temos que estar cada vez mais preparados para não cair em las trampas do inimigo, porque ele sempre vai tentar fazer algo. Sempre vai tentar fazer algo para impedir nossas bendições. E fazer com que passamos por consequências de nossos hechos. O inimigo não pode chegar, correr-te pelas manos e te poner em pecado. Ele não tem poder para isso. Acuérdate que o poder foi dado ao homem sobre a terra. ¿Sí? E sobre arriba Jesus. Foi dado ao homem. A dar os nomes, a ser superior a todos os animais e plantas e todo. Pero o inimigo vai dar aquilo que tu queres. É isto que ele vai fazer. Me gusta de... Não sei. Me gusta de... El homem, não? Por exemplo, não? Me gusta não, de uma mulher assim, assim, assim. É isto que Deus vai pôr delante de ti, não vai pôr outra coisa. O inimigo, perdão. É isto que ele vai pôr. Esta mulher que tu desejas para tu vida. É isto, para te quitar das promessas dele. O inimigo vai pôr algo que tu te encanta. Então, tem que estar preparado. A mulher, meu esposo. Aquele sim que é bueno, aquele homem sim que é um homem de verdade, não o que tenho em casa. Deus vai ser com que aquele homem, o inimigo vai ser com que aquele homem se quede apaixonado por ti para que tu destrua a família dele e a tua. É assim que funciona. Por quê? Porque tu estás desejando. Então, há que tomar cuidado. Há que tomar cuidado. Outra coisa é quando Eva deu à luz a Caim e Abel. Gênesis capítulo 4, de versículo 1 a 2, diz: Conheceu Adão a sua mulher Eva, la qual concibió e deu à luz a Caim, e dijo: Por vontade de Jeová he adquirido varão. Depois deu à luz a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de la terra. Então, aqui podemos ver que Eva já estava cumprindo com seu chamado. Frutificar e multiplicar. Ela já estava cumprindo com seu chamado, não só de ser madre, de dar à luz, mas também de cuidar
de sus hijos. El quinto, quando dá a luz a Sete. Gênesis capítulo 4, versículo 25 diz: E conheceu de novo Adão a sua mulher, la qual dio a luz um hijo, e chamou seu nome Sete, porque Deus me ha substituído, não está dizendo ela, porque Deus me ha substituído outro hijo em lugar de Abel, a quem matou Caim. Vê que interessante. Eva, vê, porque Deus me ha substituído outro hijo. Deus me ha substituído outro hijo em lugar de Abel. Sabemos que Caim matou Abel, pero ela, com temor a Deus, reconhece que é Deus que está dando para ela este hijo. Não é ela que está tendo. Ela reconhece que é Deus que está dando, permitindo que ela tenha este hijo. Isto é importante saber que quando estamos frutificando, quando estamos multiplicando, estamos em la vontade de Deus. Isto é um chamado de Deus, tus filhos são chamados de Deus. Deus uniu a ti com tu esposo para que pudera ter tus filhos, para que tus filhos tiveram hijos e hijos tiveram hijos, e aí vá. Porque esta é a vontade do Senhor, e que todos puedan caminhar com Jesus. Todos, não é só tu. A grande preocupação hoje é que eu sou creyente, eu sou evangélico, meu marido também. Está bem, pero ensina a Bíblia para tus filhos? Não. Leva para a escola bíblica tus filhos? Não. Tu vas para a igreja? Às vezes vou. Pero tus filhos sabem que tu és creyente? Não. Assim que absurdo, pastor. Sim, pero eu já escutei isso. Tá? Eu já escutei isso. Os hijos foram saber que a madre era evangélica depois de não sei quantos anos de vida. Mas não tinha nem ideia que era evangélica. Tá? E aí, pastor, desesperado, como vou ajudar meu filho? Consequência. Porque qual é a promessa? Frutificar e multiplicar. Não? Na presença de Deus. Levar nossos filhos. Então, como pode ser creyente? Não? Como diz em Brasil 007, não? Aqueles detetives, não? Ser ali, nadie pode saber que sou cristiano. Deixa por aqui, não? Dentro de tu própria casa. És um 007 dentro de tu própria casa. Os filhos têm que aprender contigo. Têm que ver em ti que tu estás separado, que tu és santo. Eles têm que ver que tu não és igual a los demás. Ai, papai, os outros sim que é legal. Meus amigos ali, os padres bebem, vão para a festa, se divertem, chegam em casa borracho, todo reindo. Eu não sou assim. Eu sou separado. Ensinar tu hijo o porquê tu és separado. Para que ele pueda aprender contigo e também querer ser, quando chegar a idade de 12, 13 anos, tomar a decisão de ser separado. Pero se el hijo não aprendeu hasta los 12, não quero que aquele hijo venga a ser bautizado, ver não sei o que, com 12 anos, que tomou uma decisão que não foi. Vem porque os padres se empurram. Não porque conhece a palavra, não porque conhece a Bíblia. Então devemos ensinar a nossos filhos. Bueno, agora vou passar em 3 situações onde se habla de la Bíblia de Eva fora de Gênesis, que está em Mateus capítulo 19, versículo 4 a 6. Acuerda que sempre hablo, de la escola bíblica, eu falei que a última escola bíblica, falei que a Bíblia justifica ela mesma. Não? Quer justificar, a melhor justificativa é na própria Bíblia. Mateus capítulo 19, versículo 4 a 6 diz: Ele respondendo lhes dijo, Jesus, não? Hablando de Eva,
¿No habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿No? Está hablando de Eva. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ele está dizendo o que estava em Gênesis. ¿No? Gênesis capítulo 2, de versículo 23 a 25. É isso que está dizendo Jesus. Assim que não sois já mais dois, sino uma sola carne, portanto, o que